se usar, de combinar, isso é o estilo. Essa questão de nomenclatura romântico, sensual, dramático, isso foi meio que uma organização grosseira, e até eu falo, e aí quem estava fazendo isso cansou e parou no 7, porque senão estava até hoje pondo nome, porque não dá. É simples assim. Exato, da Cindy, que ela, né, jogar uma coisa assim que eu acho que é bem legal a gente falar é sobre a primeira impressão, né? Toda vez que a gente vai num café, que a gente vai fazer network, toda vez que a gente vai conhecer pessoas, encontrar com pessoas diferentes, a primeira impressão é a que fica. Não tem segunda chance para a primeira impressão, né, Cindy? Segunda chance, não. Você sabe que, cientificamente falando, para uma primeira impressão mal feita, a gente precisa de 7 encontros subsequentes para mudar esse contexto, porque é uma questão mental, né? E o nosso inconsciente, querendo ou não, todo mundo é visual, o inconsciente é visual, então ele fotografa. E essa questão da primeira impressão é uma junção do nosso inconsciente, uma fotografia que é feito através do quê? Não é da pessoa em si, porque às vezes você nunca, né, nunca viu, você não faz ideia quem é aquela pessoa, você nem sabe o tom de voz da pessoa. Porém, o seu inconsciente fotografou as formas, textura, cores, essa junção e captou aquilo. E se essa junção não for algo realmente isso é uma questão universal, tá? Não é assim, olha, mas está na moda isso, e isso um tempo atrás ninguém gostava. Não, não é isso. Esse conjunto de formas, né, linhas, texturas, cores e tudo mais, transmite para a nossa mente inconsciente e a gente faz esse julgamento involuntário em questão de menos de 3 segundos. Nossa, eu tinha notado aqui. Mas é uma situação que é assim, sabe aquela questão de quando é alguém que nem eu estou chegando aqui, eu não participei do café, eu não estou lá muito interagida com vocês. Neste momento, eu não preciso nem de 6 segundos. 3 segundos é o que basta de alguém me olhar e falar, meu santo não bateu com a Cindy? E aí, por que isso? É simplesmente isso. A gente não quer ser julgador, mas a nossa mente é incontrolável. Então, ela é. E aí tem esse intervalo de 3 segundos, quando é uma coisa muito assim, por exemplo, eu vou estar lá porque eu quero, né, saber, ou então porque eu estou tão inteirada no grupo, poxa, é chato eu faltar. E aí chega aqui, de repente, bate o olho em alguém que nunca falou e fala, ai, não sei se ela vai falar, não sei não se eu vou ouvir, acho que eu não vou ter saco. E aí acontece isso em 3 segundos. Os 6 segundos, normalmente, é assim, quando você se depara com alguém totalmente desconhecido, mas que você não foi obrigada a estar, sabe? Uma coisa que um encontro mais casual que deparou, e aí naquele 6 segundos é o que sua mente vai captar justamente naquele olhar assim, deixa eu ver se a Cindy está de acordo, deixa eu ver a imagem, deixa eu ver o que ela fala. Então, aí demora 3 segundos a mais para fechar esse julgamento que a mente faz do outro. E isso é padrão, tá? Não existe. Não julgo. Você não julga consciente. Então, vamos... Né? Até esse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje é justamente de toda essa importância, né? Nós não construímos nada sozinhas, nós não somos ninguém sozinhas, nós não nascemos sozinhas. Então, essa importância de conexão, ela é geral, né? Em todos os sentidos. Quando a gente fala em network, a gente pensa muito profissionalmente, a gente pensa muito em troca com um suposto cliente, por exemplo, né? Mas a questão, se a gente for realmente, olha, está chegando mais alguém.
Boa noite, Eliane. Então, quando a gente olha por esse lado, é muito mais profundo, porque é uma necessidade de sobrevivência, né? E isso desde lá atrás, quando os nossos ancestrais se juntaram para poder sobreviver pela questão, né, ajuda, a proteção e tudo mais. Então, desde aí, o ser humano ele tem no seu DNA já algo como pertencimento necessário. E falando de tudo isso, né, e a palavra que a Ana usou, e eu acho que isso é para tudo, porque, como eu falo, a imagem está em tudo, intencionalidade. Né? A gente aprendeu que é vergonhoso ficar despido, né? Uma falta de respeito, mas a gente nunca aprendeu qual a intenção das nossas vestes. No máximo, usava isso quando é um black tie, quando é algo, né, uma cerimônia mais formal, um casamento, por exemplo. Fora isso, é muito aquela coisa, eu gosto de jeans, eu não suporto jeans, eu gosto de tênis, gente, eu não vivo sem salto. Mas cadê o porquê por trás de tudo isso? Qual é a minha intenção? O que eu quero sentir? Porque sempre que eu falo isso, e também na palavra, né, hoje a questão é empatia, e aí eu falo o seguinte, até empatia é algo que a gente até exerce. E o exercer a empatia começa onde? Vamos voltar para a imagem. Você diante de si mesmo no espelho. Quando você exerce a empatia, compreendendo quem você é, o que representa, o que funciona, o que gosta ou não, você está exercitando a empatia consigo mesma. E, novamente, eu gosto muito de usar exemplos assim. Eu falo que a gente costuma, né, mulher, tem um grande problema, é um vício ou um defeito de fábrica, talvez, autoabandono. Em algum momento da nossa vida, eu tenho absoluta certeza que todas aqui passaram por isso. Maternidade, uma dificuldade na vida que você se deixou para normalmente abraçar, amparar, ajudar alguém ali muito próximo. E isso é feito de uma forma muito linda, muito nobre, com paixão, né? Mas, como novamente, o comecinho, né? Eu falei a questão do julgamento, a mente. Nossa mente comanda 95% das nossas ações. Isso, 95% são pessoas aqui, como nós, que têm essa busca de conhecimento, essa busca de evolução. Para outras pessoas que, de repente, ainda não viraram essa chavinha, que ainda não chegaram, né, do tipo, eu vou ler aquele livro, porque aquele livro a Ana falou, a Fernanda comentou que teve uma... Então, para essas pessoas que não exercem essa busca, a mente subconsciente ainda comanda um pouco mais, às vezes chega a 97% das ações. Né? E aí você fala assim, poxa, então a nossa mente é algo ruim, né? É o nosso próprio inimigo? Não, né? Mas está aí essa questão da necessidade do olhar. E quando eu falo em autoabandono, essa questão, foi por amor, foi por uma necessidade, ok, mas a mente não faz essa distinção, o que é real, o que não é real, é só agora e depois para com isso. Eu vou fazer hoje, amanhã, mas depois de amanhã chega, a mente não tem este discernimento. E é onde o que a gente faz hoje, amanhã e depois, e fica depois, a gente entra no looping de repetição. Por isso, né, vou citar inclusive um livro que eu acho maravilhoso, O Maior Vendedor do Mundo, que ele recomenda: crie bons hábitos e torne-se escravo deles.
é justamente nesta situação. Já que a gente vai ser refém da mente inconsciente, que seja por hábitos que nos ajude, né? E dentro dessa questão toda, a gente não aprendeu, né? Com que intenção eu me arrumo hoje? Eu vou levantar, hoje eu tenho uma reunião, eu tenho uma palestra, eu tenho encontro, hoje eu preciso vender, eu tenho a minha meta, mas qual é? Então, qual é a minha intenção de imagem? Já que dentro desse contexto inconsciente, a nossa mente enxerga, né? E aí é assim, todos vai bater o olho na imagem, vai captar aquilo em segundos e vai criar um julgamento. E a gente, por educação, tudo, a gente fica quietinha, mas que muitas vezes esse é o motivo de você, às vezes, vai num lugar, ou desde a escola, ai, nossa, adoro o professor tal, porque ele fala, ele explica, e você capta tudo aquilo, porque você criou essa empatia com o professor, porque tem algo nele que repete o que há em você, então é fácil, é automático. Em contrapartida, sempre tem um outro professor que, sei lá, pelo tom de voz, algo que grita em você algo negativo, a tua mente fez aquele julgamento fechado e te leva a não conseguir prestar atenção no que o professor fala. E aí você tem dificuldade, ou você tem que procurar, e isso acontece em todos os âmbitos. Né? Eu tenho um chefe, eu tenho um gerente, e tem aquela pessoa que a gente parece que conhece de outra vida, né? Porque simplesmente ela repete coisas que para a gente traz harmonia, seja na imagem, no tom de voz, no conjunto todo tem coisas que está ali fazendo essa réplica, e o oposto justamente pela mesma situação. E aí eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente nessa ânsia de vender, de falar, preciso falar, né? Tem muito isso dentro do digital, com, sei lá, 100 pessoas para fechar 3, 7 vendas, então eu vou lá naquela ânsia dos números, e às vezes não teve essa preocupação de como é que eu vou me apresentar. Né? Será que as cores que eu costumo replicar traz esse envolvimento, colabora para que eu cause essa empatia de imagem? Né? E quando eu falei sobre exercer a empatia, essa questão até do autoabandono e tudo que a gente justifica pelo amor. Mais uma coisa que eu acho que é uma grande, grande reflexão é a gente pensar o seguinte: todo mundo só consegue transbordar o que tem mais. A gente só pode oferecer o que a gente tem. E aí, quando a gente não exerce autocuidado, quando a gente não pratica essa empatia, né, diante do espelho, quando a nossa imagem, por exemplo, isso é tão comum, eu olhar no espelho e reclamar do cabelo, da pele, da idade, dos quilinhos a mais, etc, etc. E isso é uma maneira de maus tratos. Isso você está inundando o seu inconsciente para que ele crie sinapses sobre aquela vibração, sobre aquela situação. Se você falar muito diante do espelho, ou, né, às vezes até por mas é brincadeira, e como eu falei, não existe, para o nosso cérebro não existe, é verdade ou é brincadeira. Esse tipo, nossa, meu Deus, esse cabelo, porque não sei o quê, porque aquilo. Simplesmente a sua mente acata isso. E isso é para tudo, até na questão do empreender. Eu não sou boa em vendas. Tudo que a gente foca expande. Então, a tua mente vai simplesmente dar o ok. Ela não é boa naquilo. E nesse exemplo do espelho empatia, como eu vou oferecer empatia ao outro? Como é que eu vou
perceber, imaginar, porque é mais isso, né? Deduzir o lugar do outro, como é que o outro pode se sentir diante de algo, se eu não cuido como eu me sinto diante de mim mesmo. Se eu não tenho autocuidado, eu não tenho amor próprio. E aí, como é que eu digo que eu amo? Como é que eu estou oferecendo algo que está faltando em mim? Então, eu falo que a imagem pessoal, né, ela traz todo esse complexo, porque diante do espelho, diante você com você, você consegue ver todos os outros caminhos da vida, do empreender, do se colocar no lugar do outro, de como fazer uma oferta, uma venda, uma busca, de como conectar, de com quem eu quero falar, quem é que eu me sinto bem dentro aqui do meu contexto, quem é a minha persona. Para você conseguir dominar essa arte toda, você precisa estar com o seu autoconhecimento em andamento. E a única coisa chata dentro disso é que só existe data de início. Não existe eu falar assim, gente, eu já fiz tantos cursos de imagem, visagismo, colorimetria, mentoring, coach, PNL, arquétipo, olha, eu sou o supra-sumo. Não. Eu sou apenas alguém que continuei buscando conhecimentos e estou nessa caminhada evolutiva, porque não tem fim, não tem como. Então, todo esse olhar, toda essa questão da imagem pessoal, e que eu gosto de deixar isso muito claro, eu não me arrumo para a Bel, para a Ana, para a Adriana, para a Eliane, eu me arrumo para a Cindy. A Cindy tem que se olhar no espelho e essa empatia ser automaticamente a ponto de que, olha, eu até entendo que eu quero mudar o meu cabelo, eu quero melhorar, eu quero fazer algo, mas hoje eu estou ok assim. Eu estou o meu melhor que eu posso hoje comigo mesma. E isso é um grande exercício para que você transborde em si e contribua, né, e consiga contagiar positivamente o outro, porque é muito isso que acontece. Né? Dentro ainda da questão network, essa conexão, eu vejo muitas mulheres, e aí eu falo assim, adoecidas, que carregam no tom da sua voz algo como uma certa... Não seria arrogância, mas algo negativo, né? Uma rispidez, acho que é a palavra mais certa. Mesmo que alguém a procure, ela corta, ela quebra essa conexão, justamente porque ela não está bem com ela mesma. E aí ela usa desculpas das mais absurdas possíveis, até o ponto de é que eu não sei vender. E realmente não sabe, né? Ela talvez não percebeu que, olha, o espacinho entre ela e todos os outros é tão curto, né? É tão estreito, e ela não exerce esse alto carinho com ela, né? Ela não consegue colocar uma disponibilidade para ela mesma, automaticamente, por mais que ela pense que vai chamar 100 pessoas ali, que seja no WhatsApp, ou vai bater de porta em porta, ou dentro do comércio dela, ela não vai gerar essa conexão, porque tem algo ali que quebra, essa energia não chega, como um fio elétrico mesmo, né? E isso daí, por onde a gente começa? Com a gente diante do espelho. Não é a questão da última moda,
não é a questão das cores em alta, ao número da Pantone do ano, não é nada disso. A questão, a primeira situação da imagem pessoal é você conseguir se olhar e se ver bem, e sentir bem. E isso é autoimagem. E quando essa autoimagem é construída desta maneira, ela é revisitada dessa maneira, como eu me melhoro, como eu me agrado, automaticamente você começa a transmitir essa mesma energia aos demais ao seu redor. E é exatamente assim que as pessoas começam a te respeitar, que começa a perceber essa troca de empatia, justamente porque é como se mudasse ali a voltagem, sabe? Daquela energia que de repente está indo muito polo negativo e aí começa a coisa equilibrar. E, enfim, é nisso a questão desse tema, a importância da sua imagem pessoal para promover essa conexão, esse network, essa mistura, né? Ah, Cindy, então não é só se arrumar? Não, não é só se arrumar. Porque quem aqui que nunca se deparou numa situação de foi em algum lugar e se arrumou, se sentiu bem, mas chegou no lugar e ficou com vergonha até porque se achou assim mais arrumada do que todos do local. E aí, lógico, pode ter, poxa, será que aqui ninguém se preocupou com se arrumar, com vaidade, com imagem pessoal? Pode ser. Mas justamente, né, por isso que a gente faz importância. Quem está entrando? Eu não vi o nome. Boa noite, seja bem-vinda. A importância da questão de conhecer o dress code, né? Qual é o código de vestimenta daquele local, daquele evento. Quando a gente conhece mais pessoas e quando a gente quebrou essa questão da primeira impressão, tá tudo bem. Se de repente eu aparecer no café, Ana, eu estava correndo e não tirei nem os bob da cabeça, Cindy, relaxa, tá em casa, tira. Ninguém vai, né? Mas imagina se numa dessa eu chego lá no café e tô com. Eu olhar e falar: o que essa louca veio fazer aqui assim? Começa aí. Então, sim, a primeira impressão conta muito, gente, muito. Quando a gente fala em situações que a gente vai rever aquele grupo, aquelas pessoas, a gente ainda consegue, precisa ir, né? E também posso usar exemplo, quem nunca conheceu alguém, às vezes até lá na juventude, na escola, escutou a frase assim: nossa, fazia tempo que eu te via, mas eu achava você tão metida, né? E tá aí, foi o quê? Uma primeira impressão por algum motivo, por alguma situação assim. E na adolescência, isso com mulheres acontece muito, por quê? Existe um grande grupo das mulheres que na adolescência se sente tão desconjuntada, se sente tão inferiorizadas, que se esconde. Enquanto tem um grupo, isso é coisa científica, tá, gente? Enquanto tem grupos que tem aquela ânsia de vida e aquela questão, a vaidade, o conhecer, o descobrir. Então, aquela adolescente que passa um batom a mais, que é mais ousada, essa adolescente provavelmente causa exatamente esse conflito na outra. E que por algum motivo, às vezes anos, meses, sei lá, um tempo depois, que por alguma coisa elas precisam se encontrar, conversar, trocar, é onde vem essas frases. Gente, eu te conheço desde o ginásio, mas eu nunca falei com você porque eu te achava tão metida. E olha, você é tão legal. Existe. Eu já ouvi isso. Não, eu ouvi isso. Tipo, nossa, assim, de tal. Enfim, não é questão, de repente, de eu vou me vestir para agradar o outro. Não, eu vou me vestir para me agradar, para eu estar confiante no meu reflexo do espelho.
A minha confiança transmite todo o restante que eu preciso e quero que seja até na minha verbalização. Tá? Outro dado muito interessante, e eu sempre falo isso, né? E acho que eu nessa fila ainda peguei um pouco mais. Dizem que a mulher precisa falar mais de 2.000 palavras no dia. Eu talvez passei na fila 2 vezes, mas enfim, tanto que eu sempre falo, gente, quer falar, abre o microfone e me interrompa, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Dentro da nossa comunicação, no geral, a fala só corresponde a 7%. Então, o que vem primeiro? Justamente a imagem, e que corresponde a 55% da nossa comunicação. Sabe aquela chance? Isabel, abre o microfone, pode falar, fica à vontade. Eu não sei se a gente tinha combinado alguma coisa antes de interromper, mas assim... Não, depois eu volto. Você falou, né? Sobre quando a gente era adolescente. Nossa, eu achava você tão metida, né? E eu lembro que na minha adolescência eu tive uma amiga de escola que ela é uma mulher muito bonita. Ela foi uma criança linda, ela foi uma adolescente maravilhosa. E para poder se adequar ao grupo de mulheres, porque a gente sabe quando a mulher quer ser maldosa, ela é, né? Ela teve que fazer todo um processo ao contrário, né? Andar com roupas largas, não se arrumar, não viver aquilo que ela tinha para viver, para poder se adequar àquele grupo de mulheres, né? Onde aquelas que se sentiam ameaçadas por ela, né? Então, a gente também vê isso muito, né? Principalmente hoje em dia, né? Nessas meninas aí que às vezes são lindas e talvez para poder se adequar e, lógico, se ela não tem um autoconhecimento, a gente sabe que adolescente não tem isso ainda, né? Está vivendo aquele turbilhão todo, e é só para trazer que isso é muito difícil mesmo, que eu vi essa menina passando. Hoje não, hoje ela é uma mulher maravilhosa, enfim, chegou o momento dela, ela sabe que é linda, com 58 anos de idade, maravilhosa, mas tudo que ela viveu lá atrás, né? Tudo que ela teve que passar para poder... né? É muito isso. Eu acho que assim, todo mundo, né, passa por fases muito malucas, e tem isso. Eu lembro que na minha adolescência tinha uma amiga minha que ela falava assim: só saio com você se você pôr camiseta larga e calça larga. Minha amiga até hoje, mas ela falava que ela não conseguia, que ela falava, não, o pessoal te assobia e eu me sinto com vergonha. Eram umas coisas tão assim. E o mais engraçado, quando estava só eu e ela era o tipo que ela perguntava, como eu faço assim meu cabelo? Cindy, o que você acha assim? Antes até de eu me imaginar dentro dessa profissão, tá, gente? Foi, olha, muito antes. Ela já tinha isso. E até ela fala hoje, que ela fala assim, a Cindy foi minha consultora antes de saber, né, que seria uma consultora, porque já tinha toda essa busca e, às vezes, quando a gente ia comprar roupa, a gente tinha mania de ir juntos, porque eu nunca gostei de provar roupa. Então, eu falava assim, coloca em você. E eu falava, essa vai, essa não vai. E era desse jeito. Então, ela fala que ela foi minha cobaia na adolescência, que foi daí que eu tirei a expertise de como arrumar uma mulher, porque foi com ela. E é uma coisa doida, e era muito isso mesmo. Pode falar, Ana. Cindy, você acha, voltando ali para o assunto do network, né, que uma mulher para conectar, por exemplo, dentro de um mundo de network, ela precisa de um blazer? Olha, Sabe deixa eu até já ver aqui se eu consigo compartilhar, porque eu entrei antes para ver se meu notebook, porque ele faz cada uma comigo com essa história de compartilhamento. Estou perguntando pelo seguinte, quando eu assisti uma palestra de uma psicóloga da internet, ela estava contando a história dela, do primeiro blazer dela que ela comprou para poder se conectar, isso, aquilo, outro. E aí eu fico vendo assim, né, as mulheres que empreendem, que são empresárias, não empreendedoras, as empresárias, né, que estão lá em grande escalão, tudo. Você não vê elas de vestido rosa, longo, Não. você não vê.
né? Elas de, como é que fala? Toda feminina, não. Você vê sempre de saia lápis, blazer, salto, você entendeu? Assim, parece que tem um para poder passar a impressão de que ela é uma empresária. É assim, vocês estão vendo a imagem que eu compartilhei? Uhum. Coincide um pouco até com a descrição, né? Lógico que aí está um blazer que não é um blazer que está perfeito, né? Que tudo ok. Mas essa daí, as duas são as mesmas pessoas, no caso, a mesma pessoa. Antes e depois de um processo de imagem estratégica, ou seja, intencional. Essa questão que a Ana colocou sobre blazer, e aí eu vou entrar numa questão seguinte. Sim, dentro do visagismo, o estudo, ele compreende algumas concepções que eu posso emparelhar até com arquétipos. O que seria isso? Você ter uma ideia unânime, conjunto sobre aquela coisa, inconscientemente. E por que do blazer, né? O blazer, ele traz linhas retas, ele traz essa vestimenta, quando você usa um blazer, realmente em coisas mais formais, né? Principalmente, e aí eu entro numa questão que com certeza deve ter alguém aí que eu lembro que eu vi, que é mais esse lado até, digamos, mais terapêutico, mais sobre essa questão yin yang, né? O blazer, o masculino, a energia masculina, enfim, é muito dentro disso. Quando você faz até uma busca no Google, né, e existe muitas mulheres que nessa ânsia de melhorar a imagem faz isso. As dicas, eu falo as famosas dicas do Google, que eu falo, não te leva a lugar nenhum. Você tem muito essa questão de que o que traz autoridade? E hoje em dia você vê aquele cabelo no meio com a linha aqui totalmente marcada, né? O cabelo reto, linhas retas, o blazer, situações desse tipo, porque tem essa concepção que as linhas retas, independente de vertical ou horizontal, elas trazem uma ideia de poder, de autoridade. Então, isso é muito usado, muito usado. Né? E essas pessoas que a gente costuma ver, principalmente os famosinhos da internet, eles levam muito ainda esse conceito genérico, generalizado de uma forma que não faz sentido, e eu vou explicar o porquê. Né? Primeiro, você falou, e é uma palavra muito usada, intencionalidade. Né? Nessa imagem que eu estou compartilhando, a mesma pessoa, de repente a gente coloca o seguinte: por que a pessoa vai achar que um blazer, o pretinho, que é tão básico, que não sei o quê, e reto, e ela até com o cabelo, na minha opinião, está meio desgrenhado, talvez propositadamente para a foto, mas sim, repartido aí no meio, com a linha e cabelo reto, né, trazendo o quê? Essa mensagem flexível, autoritária, fechada, chega até a ser distante. Aí eu falo assim: por que você tem que pensar qual é a minha intenção? Então, como é que eu vou me vestir hoje? Justamente por isso. Digamos que essa pessoa é uma empreendedora assim, como nós aqui. Né? E aí você olha ela com uma roupa com cores mais abertas, mais descontraída, com ampla, com não tem nada ali que faça uma situação de tipo, ela é uma autoridade. Mas será que se essa pessoa for oferecer algo, por exemplo, para vender, for oferecer que seja um imóvel, ela não está muito mais com autoridade, ela não vai ter mais flexibilidade do que a outra? Então, essa questão da intenção, eu falo que tem que ser o primeiro ponto, indiscutivelmente. Outro ponto que muita gente não leva em consideração: qual é o meu perfil comportamental e o meu temperamento. E aí a gente pode voltar no comentário da Bel sobre a questão da flor, sobre a questão do minimalismo, sobre a questão de repente, acho lindo, mas não combina comigo. Porque se eu sou uma pessoa
vamos supor, né? Vamos falar em DISC, que acho que todo mundo conhece, com um DISC dominante, né? E aí eu vou, então se é assim, eu vou colocar um vestido amplo com tons de cor-de-rosa. Será que eu vou conectar? Entendeu? Vai ficar um troço meio estranho. Por quê? Porque aquela questão forte do dominante, meio bruta às vezes, que não é porque aquela pessoa é assim, porque não é porque é um dominante e está tudo bem. Então saiba o que é e abraça aquilo de uma maneira que não vai, né, causar essa situação que parece que não tem empatia, porque o dominante de fato tem essa dificuldade com a empatia. E falo com propriedade, sou dominante. Então, isso tudo a gente tem que equilibrar para poder não parecer o seguinte: olha lá, vem assim de fantasiada. Então, assim, o me arrumar não é você, eu vou fazer uma coisa que assim todo mundo vai chocar. Será que isso vai resolver? Será que é essa a sua intenção? E a continuidade disso? E por que você está fazendo isso? Né? Aí, se você pega assim, as mulheres, normalmente, quando estão fazendo transição de carreira, quando aconteceu uma separação, ela quer fazer isso. Ela quer radicalizar. Ela quer mudar o cabelo completamente, o corte, a cor. Ela não basta o corte, ela quer o corte, a cor e se bobear a textura. Né? Ela quer trocar o guarda-roupa, ela não quer simplesmente olhar com uma criatividade, eu usava a camisa toda fechada e não, então eu vou usar um pouquinho mais aberta, eu vou colocar um colar mais chamativo. Não, ela quer radicalizar num geral. Ela perde aquela discrepância, o equilíbrio. Então, isso normalmente causa. E essas pessoas que a gente vê muito, só vou concluir isso, essas pessoas que a gente vê muito, se você prestar atenção, elas entraram dentro de um personagem, sabe? Aquela teoria de assim, assim, assado, então elas têm até, às vezes, receio de arriscar, por quê? No jogo do digital, a gente sabe, não é fácil, não é brincadeira, né? Proporciona a gente estar em lugares diversos e junto, porém, não é fácil você realmente trazer pessoas assim, aleatórias. Então, eles se entraram dentro de um personagem, se mantêm ali para até evitar. Tem alguns que, inclusive, usam, né, serviços assim, como consultoria e tudo, mas eu já percebi, inclusive, eles têm um que horrível com a questão mentoria na imagem. E por quê? A consultoria, eu posso chegar e falar assim, Ana, você, no próximo café, ou numa... Coloca assim, assado, isso aqui. É uma consulta, eu estou te entregando, né, usa isso aqui. E a mentoria não, a mentoria você vai junto. Então você para e corrige, você fala, peraí, Ana, mas por que você não usa isso? Vamos investigar o porquê? Vamos entender aquilo ali? E essas pessoas são completamente fechadas a essa situação justamente por isso. Respondi? Sim. Ô, Cindy, como a gente combinou, né, de 9 horas a gente está terminando, já são 20 para as 9. Falei que eu falo pouco, né? Só para completar o que você fala, teve uma época que todo mundo só usava preto, né? Camiseta preta, 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 justamente para não ter que pensar que roupa que ia colocar. A intenção era mostrar o conteúdo, né? Não focar na imagem. Agora, para você ver, isso foi o quê? No meio da pandemia. Agora, voltando para 2023, as pessoas já estão voltando para a cor, já estão se conectando aí com a forma que se veste, que combina cada um. Bom, meninas, se vocês têm alguma pergunta, vocês querem falar alguma coisa para a Cindy? Pode falar, Fernanda. Eu tenho. Estava até completando um pouquinho do que a Ana perguntou, tá? Na questão do blazer, mas eu quero saber o seguinte: o tênis. O que você quer saber do tênis? Uma empresária pode usar um tênis? Eu posso dar uma palestra de tênis? Então,
Não fala assim, que eu uso tênis, viu? No dia do Não, eu nosso, também uso do tênis, eu nosso gosto do café, tênis. eu vim de tênis justamente por conta disso. É Eu assim, e a a Isabel questão, Marques. não, tênis, eu não sei se vocês já ouviram, eu, quando era criança, eu via muito uma senhora, ela passava na TV, eu não lembro o nome dela, ela falava assim, poder pode, mas não deve. É assim, sim, pode, e primeira coisa, tem a questão, o que qual é o seu nicho, né? O que esperam de alguém que faz o que você faz? Por exemplo, uma personal de imagem, independente de onde ela atua, esperam dessa pessoa que de vez em quando ela tenha mudanças. É uma coisa, sabe, que se não, tipo assim, nossa, como? E tanto que você vê que, apesar da grande fama, até a Glória Calil teve que dar uma repaginada porque a coisa estava estagnada demais, tanto ela quanto a Constança Pascolato. Só usava preto, era só o cabelinho igual, 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 igual. Então, até depois da pandemia, elas deram uma repaginada aí. É o que se espera. Agora, tênis, salto, é relativo, desde que aquilo coordena com o visual e com o local e o que você vai fazer, nenhum problema, né? Nenhum problema. Então, tem essa ressalva, né? Onde eu vou falar? Para quem eu vou falar? Eu adoro brincos, anéis enormes, mas dependendo da empresa que eu vou fazer uma palestra, sim, o meu visual tem que ser muito mais sóbrio, do tipo blazer, calça reta e acessórios mais minimalistas. E aí o que eu faço? Eu jogo alguma cor, alguma coisa para quebrar e não ficar aquela cópia, porque a Cindy tem isso. Então, é por isso que eu falo muito na questão essência. Qual é a sua essência? O que dá certo para você trazer dentro da tua imagem, para o seu público, para quem se conecta. E aí, por isso que eu citei persona, né? Porque, então, você imagina, a Cindy com tudo isso. A Cindy consegue falar com públicos diferentes? Sim, porque, de todo jeito, o meu trabalho é comunicação. É comunicação não verbal, principalmente, mas é comunicação. Mas eu vou usar uma roupa mais de acordo com o ambiente onde eu vou, de repente, ministrar uma palestra ou apresentar alguma coisa, né? Do que simplesmente, não, mas assim de assim, então assim de vai assim em qualquer lugar. Não, porque não vai conectar. Tá? Esclareceu? Opa, Então tá bom. Giane, pode falar. Eu tenho que falar, né, gente? Senão não sou eu. Não, eu só queria colocar duas coisas, né? A primeira, que você falou bastante sobre a imagem da pessoa aí que está de roupa preta e tudo mais, mas não falou nada da outra personagem aí, né? Na verdade, é ela mesma, né? É a mesma. Então, o look, vamos falar assim, né? O look. Se a gente for fazer uma... Pode falar. Na minha visão, independente do que se deve ou não, a imagem da direita, da esquerda, né? No caso, estou olhando de frente da esquerda, ela está muito mais elegante, muito mais bem apresentável. Para mim, ela pode transitar desde uma festa, numa reunião, em qualquer ambiente com esse look que ela tá. E tá muito, dela, muito, né, muito lindo, né? E outra coisa que eu queria colocar, eu acho que muito essa questão autoestima, né, gente? Porque, gente, eu vejo pessoas que têm uma autoestima tão grande, e às vezes ela nem tá tão bem vestida, ela nem tá tão, sabe, com uma roupa de tanta qualidade, mas ela tem uma autoestima tão grande que você começa a olhar aquela pessoa de uma forma até diferente. Você fala assim, sabe que até eu acho que eu tô gostando do jeito dela. Exatamente. Lógico que não vai caber para mim, né? Eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu jeito de me vestir e tudo mais. Mas era só essas duas coisas que eu gostaria de colocar, porque às vezes as pessoas querem colocar muito regra. Como a Ana falou, que ela gosta muito de usar tênis.
ela consegue colocar o tênis dentro do look dela de uma forma tão elegante, tão fina, que se ela não falar que está de tênis, você nem percebe. E hoje é uma realidade. A gente está buscando mais conforto, né, gente? Ninguém merece mais usar salto alto. Me desculpa, é a minha opinião. Eu acho que existem outros tipos de calçados que você pode colocar dentro de um look que você vai ficar muito bem vestida e não precisa ser um salto alto. Eu acho que depois da pandemia... Hoje eu estou no meu 3º tênis igual. Mas é muito isso que tem se colocado ultimamente, né? Não adianta você ter um guarda-roupa com 50 milhões de peças. Você tem que ter peças que quando a gente fala si, na imagem funcionais, que traz conforto, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala nessa questão de estratégia de imagem, realmente a gente, inclusive, é uma das coisas que eu falo. O que eu ensino à mulher é justamente ela ter um consumo consciente. Ela não precisa ter um guarda-roupa imenso, ela não precisa ter de tudo um pouco, como era até outro dia uma concepção. Né? Eu preciso ter... Não. Realmente, a questão, se a gente for fazer um comparativo de análise aí da imagem, é a mesma pessoa com uma intenção de imagem, né? Que justamente a intenção era o quê? Elevar a autoestima e ter um look, uma imagem mais envolvente. Então, ela estava vendo até alguma coisa realmente sobre essa pessoa, que ela não se achava bonita, ela se achava gorda, ela se achava sem forma. Então, ela achava que o cabelo dela era um cabelo sem graça, ela não... Até que ela entrou na mão de alguém que consiga ver essa imagem. E aí você vê, de repente, o rosto dela ficou mais jovem, com um cabelo desconecto, com um cabelo mais curto, né? Tirou essa questão da retidão do cabelo, que causava uma inflexibilidade na imagem, e justamente causou uma disponibilidade com esse cabelo com curvas. Né? O que eu falei sobre as linhas retas, que traz essa concepção de autoridade, de tudo mais, enquanto as curvas seriam algo mais para o romântico, para a flexibilidade, para a disponibilidade. Então, você vê que até a estampa da blusa dela tem linhas curvas e não linhas retas, né? As cores abertas, porque justamente na questão da análise cromática é feito isso, e repetir nas cores o que você tem no seu visual natural. Então, isso automaticamente, sim, né? Quando eu falei você olhar no espelho e você sentir confiança, a confiança é um dos pilares da autoestima. Quando você sente confiança, a tua autoimagem fica melhor, e isso são pilares que vão elevar a autoestima. Né? Sem falar que tem um outro grande detalhe maravilhoso. Quando você tem satisfação com a sua imagem, quando você tem autocuidado, quando você pratica realmente autocuidado, quando você escuta música, enfim, tudo isso eu acho que faz parte de um todo, você inclusive eleva a dopamina no seu organismo, hormônios do bem. Então, tudo isso te leva a estar melhor com você, automaticamente demonstrar essa melhoria, né, por onde você passa. Isabel? Não, é só para falar assim, eu tive a sorte de ter uma mãe muito elegante na minha vida, né? E eu nunca vi a minha mãe usando salto, né? Ela sempre foi muito elegante, sempre, né, onde ela passava, ela arrancava olhares, sempre foi uma mulher plus size, né? Casou com um homem maravilhoso, lindo, que era o meu pai, e, assim, sempre, né, bem vestida, sempre, né, e eu segui na contramão, sempre trabalhei de salto alto, e eu acredito que o salto traz um charme maravilhoso para a mulher. Lógico que hoje eu não consigo mais usar, né, estou lá no tênis,
Mas, assim, eu ainda acredito que o salto traz né? Depende da ocasião, né? E, enfim, mas o salto eu acho que traz um charme maravilhoso para a mulher, até no jeito de andar. Porque eu andei, nos áureos tempos eu consegui andar muito bem com salto, né? Mas a vida passa, o tempo muda, e como a Giane falou, dá mesmo para usar outros acessórios, né? Outros tipos, né? Para ficar elegante. Mas, assim, o que é legal hoje, eu vejo eu como uma mulher plus size, né? O que a moda trouxe para nós, eu falo da minha classe, né? A oportunidade que se tem hoje de se andar bem vestida, sendo uma mulher fora dos padrões aí, ou enfim, o termo que quiser usar, é muito legal. É muito legal mesmo o que a moda trouxe, e essa abertura que teve, né? Até para a gente se posicionar como empreendedora, né? Como a gente trazer ali, porque eu acredito que realmente você tem que estar bem, primeiramente com você, né? Autoconhecimento, autoestima, autoimagem, né? Para poder trazer coisas boas para as pessoas que você vai abordar, né? E, enfim, é só uma observação só, mas eu acho que a moda hoje é bem democrática. Eu acho que a globalização, a internet, todo esse envolvimento provocou isso, né? Eu falo também, eu sou plus size, né? Quando eu comecei nessa jornada, eu comecei com uma boutique. E por que eu abri a boutique? Justamente porque me incomodou muito, né? Eu engordei da gravidez do meu primeiro filho, eu não consegui emagrecer, eu não encontrava looks e eu sempre fui muito ligada a isso. Comentei já que essa doideira desde a adolescência, né? Então eu abri a boutique já com essa intenção de vestir bem a mulher independente do tamanho. Então, uma das minhas especialidades, até na questão da imagem, foi poder estudar as dores, as dificuldades das plus size, justamente para trazer elegância dentro disso, porque eu também adoro salto, mas sei que assim, não há joelho, coluna, né, lombar que aguente depois, é difícil, então você sai do salto e sai com a rasteira junto. Oi, Fernanda. A panturrilha não aguenta, gente. Não dá, é tortura, então a gente tem que sim conhecer os meios, né, de estar bem e sentir bem, né, antes de mais nada, independente aí de tamanho, de peso, disso, daquilo, e acho que essa situação exatamente colabora para que a gente possa desempenhar bem, seja qualquer atividade, dona de casa, empreendedora, enfim, aí a gente consegue desempenhar de uma melhor maneira tudo isso. Você sabe que o tênis me deixa mais segura do que o salto. Tá aí. E aí você estando segura, tudo que você faz... Exato, flui de uma outra forma. A Gi quer falar alguma coisa, vamos deixar ela. Eu ia falar sobre essa questão da segurança, porque eu sou muito baixinha. Então, quando eu estou de tênis, eu não me sinto com uma segurança para falar. E o salto muito alto que eu usava antes, eu também já deixei de lado. Então, hoje é bom que a gente tem meios termos, né? Que a gente pode usar, então eu acabo usando, eu prefiro usar o salto, mas um salto que me deixa confortável e ao mesmo tempo que eu fico à vontade de falar, porque senão eu já usei salto muito alto, que eu não conseguia me concentrar no que estava falando, porque estava com dor no pé. Exatamente. Então, isso é terrível. Então, essa questão de estar segura e à vontade para poder comunicar o que você quer comunicar, sem ficar prestando atenção na sua imagem, faz toda a diferença. Muito. E tem muita estratégia, viu, Gisele, para de repente você perceber, as pessoas te perceberem até mais alongada e você estar mais segura disso. Isso também transmite autoridade, sem precisar colocar um salto. Existe toda técnica. É o tipo de tênis, não é? Dependendo de tênis, muda totalmente o contexto. O formato, a cor, tudo isso vai implicar dentro de um look, né?
O conjunto faz toda a diferença. Tudo é o conjunto. O conjunto faz toda a diferença, exatamente. Se de repente ela está com essa roupa preta, mas se tirasse essa meia calça preta e colocasse um outro tipo de calçado, se mudasse o cabelo dela, já iria mudar. A postura dela, se ela muda a postura das mãos, da forma que está as mãos, muda completamente o efeito da imagem. Sim. A gente vê até o sorriso de as duas estão sorrindo, aliás, é a mesma pessoa, mas a gente vê o efeito do sorriso. O efeito do sorriso, fora o cabelo, tem a fora o cabelo. Você consegue ver, Sim. A hora que ela está com o cabelo mais curto, o olho dela tem uma make que mostra esse olho. Né? E o olhar diz muito, né, gente? O olhar é outro ponto muito focal para uma conexão de imagem. Olhar e dente, né? Eu quando muito jovem, eu tinha meus dentes todos encavalados, e eu só sorria com a mão na boca, então aquilo para mim era uma vergonha que eu não me expunha, não falava por conta da vergonha dos dentes. Então, tudo que nos incomoda, de alguma forma, vai interferir na forma que a gente se comunica. Né? Muito. Então, eu também, eu não sorria, eu não tinha... Não gostava de sorrir. Mudou todo o contexto, você começa a se cuidar. Exatamente. E quem me conhece fala assim, Dini, você não é assim, mas eu ainda carrego, eu acho que por conta disso, quando eu estou mais quieta, eu estou falando, nossa, você é séria. E quando fala comigo, eu falo, você não é séria. Eu falo, não sou. Eu já sorrio demais hoje, mas eu tive fase na minha vida que eu era... Meu semblante ficou mais de alguém que não sorria. É muito isso, sim. Renata, quer falar? Oi, boa noite. Eu trabalhei muito tempo em escola, né? E lá eu trabalhava na educação infantil. Então eu ficava só de tênis, a gente usava legging preta e camiseta branca. Quando eu saí da escola, eu fiquei perdidaça, porque eu comecei a querer me vestir melhor, né? E até hoje eu confesso que eu tô nessa busca, porque eu às vezes acho que eu não tô combinando certas coisas, sabe? Então, o que eu faço? Não sei se é uma estratégia, eu gostaria até de saber de você. Eu pego vários looks assim da internet e vou dando print nos que eu acho bonito. E aí eu tento reproduzir aquilo com as roupas que eu tenho. E aí, às vezes, dá certo. Às vezes sim. Que nem eu tinha uma camisa branca com listadinha azul. E eu não sabia como usar. Então, eu escrevi formas de utilizar a camisa branca listada. E apareceram várias sugestões. E de lá eu fui tirando algumas ideias. Você acha que isso tá ok? Ou eu tô viajando? É assim. Eu não sei se você estava no comecinho, quando eu expliquei sobre a nossa mente consciente e tudo mais, tá? Sim. Quando a gente fala de imagem pessoal, quando eu falo em mentoria de imagem pessoal, é muito uma questão de realmente, eu falo o quê? Eu vou até pedir licença e compartilhar outra imagem aqui. Eu falo muito sobre a questão de essência da mulher. Não foi por quê? Entrou outra imagem? Não. Não, não sei. Deixa eu parar essa e ver se eu coloco outra. E então, o que aconteceu? Quando eu falo muito sobre isso, de essência, né, esse poder de essência que a gente tem é uma coisa única, tá? Só que o que acontece? A vida, as pessoas, todas as situações que a gente passa na vida vão deixando. E o estilo que cada uma carrega é isso. As músicas que você mais ouve, os livros que você mais lê, o tipo de comida que você gosta, ou seja, é um conjunto de tudo que vai se juntando e criando aquela questão única, né? Porque se fosse falar, tem só 7 estilos, então realmente teria um monte de gente exatamente com o mesmo estilo. E o estilo é único, por quê? Porque é essa somatória de tudo de bom e de ruim que aconteceu na gente, né? E que fez a gente, forjou a gente quem a gente é. E aí, estou até compartilhando essa imagem, porque é o meu livro, né? Vai ser lançado agora dia 25, e nele eu falo justamente porque eu explico que copiar looks não é a melhor saída. Justamente porque você é única.
Você, às vezes, pode pegar uma ideia, ok, mas até eu não lembro quem foi, acho que foi a Jeane que comentou que, às vezes, a pessoa ela está tão bem naquilo que a gente acaba comprando aquela imagem, é muito isso. Isso já normalmente acontece, por exemplo, com uma professora que a gente teve lá na primeira infância, ou com alguém, até algum artista, né, que a gente, de repente, se espelhou tanto, admirava tanto, que inconscientemente a gente vai trazendo os trejeitos, a cor que a pessoa usa, o jeito que a pessoa usa o cabelo, a gente não percebe, mas a gente vai fazendo isso aos poucos, a nossa mente faz isso com a gente. Então, o que acontece dentro de tudo isso? Pode ser uma boa saída? Pode ser uma boa saída, mas se você acostuma a fazer isso, você começa a não se vestir de você, você vai estar se vestindo de outra pessoa. Então, no meu Instagram, eu até falo, por que aqui você não vê eu colocando o look do dia, se inspire em mim? Porque você tem que se inspirar em você própria, porque o teu guarda-roupa tem que te representar. Porque não existe aquela questão, né, quando a Ana perguntou do blazer, e muitas até profissionais de imagem falam assim, 10 peças que toda mulher tem que ter. Peraí, gente, toda mulher vai no mesmo lugar? Toda mulher não tem nem o mesmo formato de roupa, de corpo. Como é que vai usar a mesma forma de roupa? Não dá. Né? Então, a gente precisa, às vezes, se despir de tudo que foi inundado. Né? O primeiro vídeo que tem lá no meu Instagram é justamente, eu falo assim, vamos fazer um mergulho dentro de você para tirar esses destroços naufragados. Esses destroços são as crenças, as coisas que foram colocadas na sua cabeça desde lá da infância. Né? A questão do tipo, onde você vai com esse short mostrando a polpa da bunda? E aí você cresce sendo uma pessoa que nem usa, às vezes nem bermuda, e você não sabe o porquê. Mas quando a gente começa a fazer essa investigação, a gente começa a trazer essas frases que ouvia às vezes na brincadeira, as frases que mais ouviam, que era a questão, mas eu falo porque eu gosto de você, só que isso tem um impacto diferente de pessoa para pessoa e às vezes te impactou de uma forma que te impede de usar uma roupa, uma cor, entendeu? Um acessório. Eu já peguei mulheres para fazer um trabalho que no meio da situação a gente percebeu. Ela falava tanto que ela era minimalista, que ela amava, não, e no fim ela não era minimalista. Ela só tinha a preocupação de pertencer e agradar alguém que foi colocando isso na cabeça dela. Então, é algo que, assim, parece que a imagem é só uma brincadeira de se arrumar, quando, na verdade, eu falo que é uma técnica maravilhosa de quebrar a barreira inconsciente para esse autoconhecimento profundo. Lógico que isso fazendo um trabalho de imagem que não é raso também, né? E dentro desse livro eu coloco muitas técnicas, muitas ideias de tudo isso. É como se fosse um passo a passo mesmo de uma reconstrução, né? A sua melhor versão. E por quê? O reflexo da sua essência é para tirar essa interferência que vem de fora e que às vezes veio uma vida inteira e que você nem sabe que tem. Mas, enfim, esse livro, inclusive, vai ser... Pode falar, Ana, pode falar. Assim, ó, só complementando o que você está falando, que eu acho muito interessante essa história do autoconhecimento, e você traz uma técnica para poder conhecer, se autoconhecer. Então, você fala do autoconhecimento através da roupa. Então, através da roupa, você detecta alguma coisa na pessoa. Aí vem a outra com uma outra terapia e detecta a mesma coisa com mais um tipo de outra ferramenta. Ariane, por exemplo, no dinheiro. Então, assim, ela traz outra ferramenta para detectar a mesma coisa. Ou seja, todo mundo se completa. E busca a sua melhor versão. Exatamente. A gente se completa com as ferramentas que a gente tem para ser uma mulher melhor. Olha que incrível.
né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a Gica numerologia está falando de autoconhecimento. A outra está se vestindo da forma que se veste, autoconhecimento. Da forma que você gasta seu dinheiro, autoconhecimento. Exatamente. Né? A Renata com a alma gêmea não consegue autoconhecimento. Então, é muito incrível isso, muito incrível. Eu até ia comentar, né, para a gente resumir tudo isso aqui. Eu vi alguém colocar sobre lives, né, e é uma coisa que, assim, eu acho maravilhoso quando eu posso justamente conectar essa questão da imagem em tudo isso. Porque eu vejo a imagem em tudo isso, então eu consigo, por isso que eu falei, é tudo realmente muito intencional. Né? A Gi quer falar. Pode falar, Gi. Não, vou falar rapidinho, que eu ficaria escutando a Cíndia assim por muito tempo. Obrigada. Gratidão por esse encontro aqui, que me trouxe coisas bem importantes. E uma frase que ela trouxe, o que eu quero sentir quando eu coloco uma peça. Então, assim, o quanto esse externo, essa imagem vai nos levar lá para dentro, né? Vai. Então, imagine o que essa imagem vai dizer para nós, para os nossos sentimentos, para a nossa essência, e uma imagem totalmente desconectada, o que vai fazer com essa nossa essência, que responsabilidade que é isso, né? Então, foi muito valoroso estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Ó, meninas, a gente então está chegando aí, né, na 9h05 já. Primeiro, antes da gente, qualquer coisa, eu quero agradecer a Cindy, né, o tempo dela, né, assim, essa dedicação, esse cuidado, essa vontade de nos ensinar. E a gente está aqui totalmente disponível para você também, né, te ouvindo, que é uma delícia. Você falando, nossa, é muito gostoso o jeito que você fala, obrigada, né? Obrigada, gente, obrigada. Eu só queria falar e até pedir a força aí de todas vocês para compartilhar isso. Fala do seu livro, isso que eu ia falar para você. Fala do livro, é sua hora, agora é sua chance, seu pitch. Eu vou colocar um vídeo que eu até fiz agora há pouquinho, antes da gente entrar, eu vou colocar lá no grupo. Esse livro, né, ele vai ser lançado primeiramente como um e-book, né, o livro digital, dia 25 agora. Então, exatamente no dia 25, ele vai ter um preço que assim, é simplesmente simbólico, e eu até fiz uma brincadeira, eu vou estar completando 46 anos, então não vai ser R$46, vai ser R$4,60, que é justamente para caber aí na possibilidade de todas as mulheres, porque eu tenho um propósito e eu trabalho em cima dessa intencionalidade. O meu propósito é ajudar o maior número de mulheres a se redescobrirem, evidenciar a sua essência e ser tudo o que nasceram para ser. Então, com esse livro, com esse propósito, junto do meu aniversário, que é dia 25, eu espero realmente alcançar aí um grande número de vendas que também tenham um propósito atrás disso. E como esse propósito, eu falei, ainda não estava bom, eu juntei isso numa ONG. Então, toda a arrecadação desse dia vai ser doada para a ONG, Instituto Rede Mulher Empreendedora. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para que tudo isso realmente possa acontecer. E o meu presente, além do valor que é simplesmente simbólico, é um livro simples, leve, mas com passo a passo. Inclusive, é um livro clicável, né? Para quem tiver no e-book, ele é clicável e vai ter, inclusive, técnicas comigo gravada para justamente trazer essa melhor versão. Então, eu espero que com isso eu possa ajudar ainda um pouco mais cada uma de vocês. Estou sempre à disposição quando quiserem, né? Como eu falei, na fila da falação, eu acho que eu passei, chutei todo mundo para trás e fiquei lá. Mas, enfim, como a fala é só 7%, eu tive que me especializar na imagem para ter essa chance. E agradeço de coração essa oportunidade de juntar aqui com vocês e ter essa energia muito boa, muito gostosa. Ai, Cindy, a gente que agradece, ó. E assim, meninas, o que eu sempre falo, a reciprocidade. Se a gente olhar, R$4,60, né? E vai ser sexta-feira que vem, né? Sexta-feira. E aí você vai tocar o sininho aqui no nosso grupo no dia, né? Sim, vou colocar o link, aí já aviso quando está liberado. Vai ser isso. E aí a gente também a gente se compromete a passar isso para frente, não ficar só no nosso grupo, mas também, porque a gente não participa só desse, a gente tem vários, né? As meninas, eu acredito que todo mundo não está só em um grupo, né?
E aí a gente acaba exercendo o intuito do nosso grupo, que é uma ajudar a outra e ter aí a reciprocidade pelo seu tempo de hoje. Eu só tenho que agradecer, Cindy, muito, muito obrigado.